Bom dia a todos e todas, sejam bem-vindas, bem-vindas e bem-vindos ao tema de empreendedorismo. Para falar sobre empreendedorismo, nós precisamos falar sobre o mercado da comunicação. O fundamento do que eu vou te mostrar agora é o seguinte: responda à pergunta, vale a pena ter uma empresa de comunicação no Brasil em 2020? Vale a pena você investir o seu tempo e o seu dinheiro na construção de uma empresa de comunicação? Ou vale a pena investir na profissão de comunicador e comunicadora? Seja você publicitário, relações públicas ou qualquer outra parcela de formação de comunicação mercadológica, vale a pena? Eu imagino que você se pergunte, e a gente dentro da academia fala muito, no mercado também fala muito, que o mercado da publicidade, das relações públicas, da comunicação mercadológica mudou muito. Ele está muito difícil, né? Mas eu diria para ti com outra visão. Eu quero te trazer outra visão. É uma visão de que nunca houve tanta oportunidade no mercado da comunicação como existe hoje. E hoje eu digo 2019, mas também 2020. E aí você pode parar para pensar, meu Deus, mas 2020, em plena... o ano da pandemia, o ano do coronavírus, em que os negócios ruíram, meu Deus, é aí que o mercado precisa mais da comunicação. Eu sei que nós conversamos muito ao longo do semestre sobre isso, mas é importante que nós reforcemos a importância da comunicação e a importância da comunicação, sobretudo, para micro e pequenas empresas. Muitas empresas como Magazine Luiza, Via Varejo, Amazon, estão conseguindo viver essa crise, inclusive com crescimentos de venda. Talvez um pouco menos de lucro, mas com crescimento na plataforma, sobretudo digital. Então, isso é um fundamento que nos traz... algumas empresas estão crescendo, e a comunicação participa disso, e outras estão ruindo e a comunicação pode ajudar a solucionar. Cabe a você, profissional, encontrar como fazer isso com um modelo de negócio que atenda à nova realidade, atenda à realidade das micro e pequenas empresas ou até médias empresas. Por que eu não cito as grandes empresas? Porque modelos de empresas que atendam grandes empresas já existem e você estudou isso durante a faculdade inteira. A comunicação mercadológica, a publicidade, as relações públicas, elas nasceram de grandes empresas e os métodos que você vê são voltados muito para grandes empresas. Entretanto, quando a gente olha para o lado, a gente vê um pequeno varejo circundando a nossa sociedade. E é esse pequeno varejo responsável por 80%, 85% dos empregos no Brasil, responsável por uma massiva parcela do PIB brasileiro, e Santa Maria ou pequenas cidades acabam acompanhando esses números brasileiros. Para saber mais, a gente pode procurar, vocês podem procurar por pesquisas que o próprio Sebrae desenvolve e atualizar esses dados, mas mais ou menos são esses que eu estou te trazendo. Então, nunca houve tanta oportunidade porque nunca houve tanta brecha no sistema econômico, no sistema de negócios, no sistema de comunicação. É, sim, uma forma de nós enxergarmos, uma perspectiva. Como você, profissional de comunicação, se diferencia no mercado? No mínimo com inteligência social, com engenharia social, com competências de estudo técnico em marketing digital. Isso falando de marketing digital. Mas nós podemos falar de live marketing, nós podemos falar de marketing experiencial, que na verdade é o grande guarda-chuva do marketing promocional, das ações promocionais, que são aquelas que engajam, envolvem o teu consumidor, o consumidor do teu cliente. E eu usei a palavra engaja, envolve, não despropositadamente. É porque você, acostumado com as redes sociais, usa essa métrica a todo momento. Mas, de novo, a vida não é digital, a vida não é uma rede social. A vida é física, com um complemento digital. O digital é apenas meramente uma mídia, uma outra mídia. Mas nós não podemos olhar para o Instagram apenas como a mídia do momento, porque não é.
Ela é apenas uma mídia que tem menos anunciantes. É possível entregar organicamente ainda o que se publica no Instagram, mas era possível fazer isso também com o Facebook. Só que não é mais possível com o Facebook, porque tem muito mais postagens e anúncios do que pessoas para ver. Sabendo disso, o Instagram nasce como uma rede paralela com menos usuários, menos publicações, menos anúncios, portanto, uma entrega orgânica maior. Até quando isso vai? A gente sabe. É só olhar para trás e ver quanto tempo durou o Facebook. É o tempo que vai durar, mais ou menos, o Instagram. E a nova rede social que vai surgir depois dele. Então vocês precisam, como profissionais de comunicação, ter a responsabilidade de compreender tecnicamente os fundamentos do negócio de vocês, os fundamentos do mercado, os fundamentos de comunicação. E deixar um pouco de lado a solução mais simplória que nós temos visto hoje, que é, tem um problema, publica no Instagram. Nós pensamos aqui numa campanha, qual é o resultado dela? A campanha vai ser no Instagram, alguns posts. Este é o trabalho dos postadores profissionais. Esta é a miopia que se criou no novo mercado. E é por isso que eu estou defendendo com vocês a ótica, a perspectiva de que nunca houve tanta oportunidade no mercado de comunicação mercadológica como há hoje. Porque quando eu me formei em 2001, e antes, até aquele ponto, e até muito mais, até 2005, 2006, quando as redes sociais começaram a chegar no Brasil e se fortalecer, né, o Facebook principalmente, naquele período nós tínhamos um mercado bastante restrito, da comunicação. Agências muito tradicionais, muito sólidas, difícil de entrar. Você, estudante, teria dificuldade de entrar naquele mercado. Mas hoje não é mais tão difícil assim, porque existem mais oportunidades diferentes. Se diversificaram as atividades da comunicação. Eu vou falar um pouco mais sobre isso, mas só para te mostrar alguns números. Em 2010, o mercado da comunicação de marketing movimentou 120 bilhões de reais no Brasil. Isso não é pouco dinheiro, isso é muita grana. E o mercado da comunicação cresceu de 2010 para cá. Então nós temos 10 anos de defasagem desse dado e o mercado da comunicação cresceu, os investimentos em comunicação cresceram ainda mais. Então estou te mostrando um dado de 2010 para você ver que já lá, naquela época, nós tínhamos um investimento volumoso de dinheiro. E nós sabemos, já nas últimas aulas e durante todos os nossos encontros eu defendi contigo, volume financeiro muitas vezes é melhor do que margem de lucro. Claro, desejável que você tenha margem de lucro, ticket médio alto e volume financeiro alto. Isso é o melhor que você pode encontrar com esses 3 eixos. Mas quando você não tem todos os eixos, pelo menos um deles que seja o volume financeiro alto. Esse pode fazer com que um negócio com margem pequena possa funcionar. A prova disso são os supermercados, que tem uma margem de lucro muito pequena, mínima, é uma das piores margens de lucro existentes, mas o volume financeiro transacionado é gigantesco. Portanto, a operação se torna saudável. Percebe? Então aqui você vê na tela um volume financeiro muito grande. Só de compra de mídia em 2017 foram 14 bilhões. Compra de mídia é sim responsável por uma grande parcela do mercado publicitário, de comunicação mercadológica, mas não é toda a fatia que vai para ela. Lá em 2010 isso representou 3,15% do PIB. Isso é muita grana. A minha ideia aqui de te mostrar essas telas é para te comprovar de que nós temos um mercado muito interessante pela frente, um mercado que é chamado mercado da comunicação. Então, eu estou te dando uma visão otimista sobre o mercado. É possível olhar com uma visão pessimista, mas essa vocês já conhecem. Principal ponto que, no meu entendimento, nós profissionais da comunicação precisamos buscar é responder à pergunta: como gerar contato com o consumidor? Como criar vínculos com ele?
A pergunta aqui não é como fazer uma publicação no Instagram que as pessoas deem mais curtidas, porque uma publicação no Instagram não gera vínculo. O que gera vínculo é o que você disse, é a história que você contou. A publicação, o sobrinho do dono faz. E eu não estou desmerecendo o profissional de comunicação. O sobrinho do dono realmente faz, porque é fácil demais fazer isso hoje. Com a ferramenta Canva, qualquer pessoa se transforma num designer básico. Eu não estou falando da obra de arte que vai ganhar Cannes em 2021. Eu estou falando de um pequeno negócio fazendo as suas próprias peças. Tem dezenas de ferramentas próprias para isso já, que dão acessibilidade a uma pessoa que é amadora do ponto de vista de programação visual e ela consegue resolver de forma suficiente a sua publicação. Veja que eu destaquei a palavra suficiente. Bom, o suficiente significa que não é maravilhoso, não vai ganhar Cannes, não vai ganhar prêmio, não é um trabalho de um designer, de uma diretora de arte ou diretor de arte, não é um trabalho de um grandíssimo profissional. Não, não é. Mas é suficientemente bom para gerar engajamento, gerar renda, gerar vendas. Então é essa forma que você tem que entender o que eu estou dizendo. Uma publicação não cria vínculo, mas a inteligência social que está por trás, a inteligência técnica que está por trás dessas publicações talvez gerem, mas muito mais, os serviços que atendam à pergunta que eu estou te fazendo. Como gerar contato com o consumidor, como gerar vínculo, como gerar engajamento, como gerar experiência de vida, como gerar momentos memoráveis diante do nosso consumidor. Experiências memoráveis. Lembra, quando eu te falei sobre vendas, eu te falei sobre custo de aquisição de clientes. Só que esse custo de aquisição de clientes ele pode ser diluído ao longo da vida daquele cliente dentro do teu portfólio. Isso vale para o teu anunciante, para a empresa comum e vale para a tua empresa de comunicação, vale para todo mundo. Mas quando a gente cria vínculo com o consumidor, é aquele momento em que a gente começa a diluir o custo de aquisição daquele consumidor. Essas sugestões que eu coloco na tua tela são algumas coisas que você, como profissional de comunicação, pode fazer. Eu estou falando algumas coisas. Veja que lá embaixo eu coloco algumas reticências porque você pode trabalhar de forma muito mais aprofundada. Live marketing, que também a gente pode chamar de marketing de experiência. Eu acho que essa é uma das partes mais importantes hoje que se desenvolveu nos últimos anos. A quantidade de anúncios que chegam ao consumidor final é tão grande que já não são mais efetivos. Os consumidores não gostam de propaganda. Os consumidores fogem da propaganda. Se isso é verdadeiro, e me parece que é, porque você mesmo pula de canal, troca de canal, quando dá um intervalo comercial numa TV aberta, né? Ou no YouTube você clica em pular anúncios. Por que você faz isso? É porque você não quer ver a publicidade que está rodando na sua tela, que está te interrompendo. E é nesse contexto que nasce o conceito de live marketing ou marketing de experiência, que nada mais é do que ações promocionais, tá? É um conjunto de ações promocionais que você possa fazer. A gente falou amplamente sobre isso em outras aulas, mas não nomeando. Por exemplo, eventos de relacionamento business to consumer, aqui ao seu lado. Eventos de relacionamentos business to consumer, ou seja, do teu negócio junto com o teu consumidor, ou até com business to business, ou seja, do teu negócio com um negócio parceiro. Um evento, um workshop, uma degustação, um coquetel, uma ação promocional de live marketing que cria um belíssimo engajamento, pode ser uma sugestão como eu vou te dar agora. Um desfile de moda em que as modelos e os modelos são a própria plateia, que tem a oportunidade de experimentar e desfilar entre as pessoas que estão ali. É um conceito completamente diferente de qualquer outro desfile de moda, mas será que dá certo? Há que se pensar. Fica uma provocação aí para a nossa profissional de moda da sala. É uma experiência de live marketing.
Eu vou me deter só nessa, em algumas outras que são menos óbvias para vocês. E por que eu estou te mostrando isso? Porque para você criar um negócio, ou reformular o seu negócio, ou melhorar o negócio onde você trabalha, essa aula serve para tudo isso. Para você conseguir fazer isso, você tem que saber o que você vende. Então, primeiramente, eu estou colocando aqui um menu de opções do que você pode vender, onde você pode atuar dentro da área da comunicação mercadológica. O mercado de ativações é bem interessante porque com a estratégia de penetração você tem um produto, não tem share of market ainda, ou tem share of market muito pequeno, está, por exemplo, abrindo uma loja, o teu cliente está abrindo uma loja num novo local da cidade. É preciso ativar aquele local, é preciso ativar os consumidores que estão naquele entorno. Por que você acha que uma sorveteria abre 3 unidades na mesma cidade? Você pode perceber que elas não estão uma do lado da outra. É esse o ponto. É para que ela consiga penetrar nos mercados geograficamente. Uma no centro da cidade, outra no bairro X e outra no bairro Y. Obviamente que essas lojas têm capacidades reduzidas e atendem normalmente a população daquele bairro ou daquela região mais ampliada, né? Então, quando você abre uma nova unidade de uma loja, você precisa fazer uma ativação daquela unidade, uma ativação das pessoas que estão indo circulando na frente. Ou também uma ativação pode ser quando você participa de uma feira ou um salão. Vamos dizer, Salão de Inovação e Empreendedorismo 2020, que é promovido pela Universidade Federal. Maior evento de empreendedorismo do interior do estado, aqui da nossa região, né, da nossa micro-região. E você, como profissional da comunicação, vai lá montar um stand de uma empresa voltada para a comunicação de startups. Marketing e comunicação para startups, ou empresas de pequeno porte que estão surgindo e que têm um crescimento de alto risco e vertical. Isso eu traduzindo mais ou menos o que seria uma startup, tá? Você, como profissional, vai ao evento e faz um stand lá e faz algumas ações para ativar aquele público, porque aquele público te interessa. Aquele público te interessa. Então, quais são as atividades que você poderia fazer para chamar a atenção daquele público, fazer com que ele se engaje dentro da tua proposta, fazer com que ele possa experimentar o teu produto, o teu serviço e sair de lá, talvez com o teu cartão ou com o teu telefone para que se feche um negócio posteriormente. Esse é o conceito de ativação, que tem muita ligação com live marketing. Essa é a pergunta, né? O que serviços você oferece? Eu separei um videozinho. Ao assistir esse vídeo, você reflita quais são os serviços que esta empresa de comunicação desenvolveu dentro dessa campanha. Ou seja, quais são todos os serviços, todas as dimensões que essa campanha está te apresentando. Em outras palavras, pensa na lâmina que eu acabei de te mostrar com um menu de opções e tenta identificar nesse vídeo quais são aquelas opções. Essas opções estão acontecendo. Aqui você vai ver campanha de publicidade tradicional, campanha de live marketing, ativações, eventos, enfim, tem muita coisa que vai acontecer. Presta atenção nisso. Eu quero amamentar meu filho até quando ele quiser. Eu não pude amamentar, e tudo bem. Eu cuido da minha filha em tempo integral. Depois que ele nascer, eu vou voltar a trabalhar. Eu posso ser mãe e estar solteira. Mães costumam se julgar muito sobre a criação dos seus filhos, tornando a maternidade algo mais difícil para elas mesmas. Como promover a união entre essas mulheres, celebrando uma maternidade onde não há certo ou errado? Neste Dia das Mães, a Sonai Sierra Brasil trouxe esse tema tão importante para a discussão. Nascia o nosso conceito: juntas somos irmãs, juntas somos irmãs. Em uma campanha estrelada por mães reais, contamos suas diferentes experiências, mostrando que todas as formas de criar e amar são válidas. Uma dessas mães foi Ellen Ramos, do canal Real Mother no YouTube, que fala sobre maternidade real. Ela continuou a conversa com vídeos no seu canal. E o tema se estendeu aos shoppings,
onde psicólogos, pediatras e outros profissionais discutiram o assunto junto à comunidade local. O filme da campanha apresentou excelente resultado em impacto e engajamento. Os vídeos da influenciadora tiveram ótima receptividade e quase nenhum hater, resultado raro para um public post. Uma campanha que vale a pena a gente pensar, que eu achei muito legal e por isso que eu tô nela. Eu aceitei estar nela porque eu acho isso muito relevante, muito importante. Juntas somos irmãs, juntas somos irmãs. Hashtag juntas somos irmãs. Irmãs foi considerada pelo portal Exame uma das 6 mais emocionantes ações de Dia das Mães. Mais que uma campanha, uma forma de envolver o público em uma causa relevante. Uma forma de fazer do Shopping Center um espaço de histórias e aprendizado. Então você percebe a quantidade de coisas que estavam envolvidas nesse filme. Para influencers, foi para YouTube, foi para redes sociais, houve publicação espontânea, houve mídia espontânea, ou seja, estratégias de relações públicas envolvidas, houve eventos em shoppings, rodas de conversas, palestras, muito envolvimento de pessoas. Quer dizer, tem uma série de serviços que foram sendo complementados. Não foi um postzinho de Instagram. Não foi uma coisa simplória, foi algo completo, complexo. A comunicação tem muitas oportunidades nesse sentido, porque as empresas de comunicação podem buscar e devem buscar os pontos de conexão, de vínculo, de engajamento junto aos públicos dos nossos clientes, dos nossos anunciantes. Aquela campanha que você assistiu, ela teve live marketing, teve marketing de experiência, teve ativações, teve dimensões de ação promocional, obviamente houve pesquisa de marketing envolvida. Tudo isso é um processo de branding, né? Mas aqui o processo de branding é para agências e empresas full service, né? Que vão oferecer tudo isso junto. Houve eventos, houve co-branding também, porque quando a gente fala de influenciadores, a marca do influenciador sempre está envolvida também. Houve publicidade de massa, houve assessoria de imprensa com clippings e publicações espontâneas, né? Isso é marketing de conteúdo também, quer dizer, é uma campanha muito completa, né? Isso é para te estimular a pensar em quais os serviços que você vai oferecer. Mais do que o que eu te falei até agora, eu quero consolidar que nunca houve tanta oportunidade no ramo da comunicação, justamente por causa disso que eu estou te mostrando agora. Porque o papel central das agências de relações públicas e de publicidade ainda está para ser assumido, porque ninguém assumiu o papel da comunicação de marketing. Quem é que está assumindo isso? Porque a publicidade, ela é a gente falou sobre isso lá na primeira aula, né? A publicidade, ela é uma parte das dimensões do P de promoção, ou P de promoção / C de comunicação, né? Que é um dos 4 P's do marketing. A publicidade é uma das partes desse P de promoção. As relações públicas é outra das partes. E todo o resto são outras dimensões. Então quem é que está assumindo isso? Se você não for lá, alguém vai pegar. Então é necessário que nós comecemos a olhar para os nossos campos de comunicação de uma forma mais ampla e mais completa, do ponto de vista estratégico e do ponto de vista de execução dessa estratégia, ou seja, das ferramentas de comunicação que nós temos disponíveis. E é isso que vai te diferenciar como um profissional da comunicação. Não é ser um exímio postador. Então, para a gente aproveitar todas as oportunidades que são derivadas da frase que eu estou te colocando aqui, para a gente aproveitar as oportunidades que a comunicação tem, nós precisamos começar a pensar a comunicação ou as empresas de comunicação com uma forma mais inovadora, utilizando algumas ferramentas modernas, como Business Model Canvas e Mapa de Empatia. São 2 ferramentas de Design Thinking que ajudam a gente a conceber negócios de uma forma um pouco mais rápida, mais fluida, mas também bastante consciente, partindo de um ponto mais reduzido, quando a gente compara com um plano de negócios. O plano de negócios, ele é um plano muito profundo, muito
muito demorado de ser feito. O plano de negócios ele traz inclusive um planejamento financeiro super bem definido e isso é fundamental que se faça quando se vai principalmente abrir uma empresa nova. Mas não somente quando se vai ampliar, quando se vai mudar a estratégia, até olhando para aquelas estratégias de marketing, vendas que eu tinha falado para você, de penetração de mercado, ou de desenvolvimento de produto, desenvolvimento de mercado, ou de diversificação. Quando a gente vai falar sobre todas essas estratégias, e vai escolher uma que não seja aquela de penetração, que é a que a gente já atua, com o nosso produto que a gente já tem no mercado que a gente já atua, só ampliando a venda para aquele mesmo mercado, conquistando share of market. Quando a gente foge disso, para desenvolver um novo mercado, a gente precisa de um plano de negócio também. Então serve tanto para novos negócios quanto para dissidências dentro do teu negócio atual. Mas o plano de negócios é, novamente dizendo, um plano muito longo, muito extenso de ser feito, exige muito planejamento. Então você necessariamente precisa encontrar formas um pouco mais rápidas e fluidas, sobretudo fluidas, para desenvolver ideias de negócio. É por isso que vem o Business Model Canvas e o mapa de empatia, para solucionar essa fluidez, que você possa trocar no meio do caminho, alterar várias vezes, pivotar quantas vezes você decidir que sejam necessárias. Para a gente chegar no Business Model Canvas, primeiramente eu proponho que a gente pense no problema que a gente quer resolver e depois, ou paralelamente, o problema é realmente existente, ou seja, na empresa que a gente quer criar e na pessoa que vai comprar o nosso serviço. Por isso que a gente chama de mapa de empatia, é porque a gente se coloca no lugar do nosso cliente, e isso é empatia, e a gente se coloca no lugar do nosso cliente para sentir as dores que ele sente, tentar entender como ele pensa, como ele enxerga o mundo, quais são as influências que ele tem, para que a gente possa planejar melhor a ferramenta de solução deste problema, dessa dor. Portanto, quando a gente vai falar de plano de negócios ou de Business Model Canvas, ou para abrir uma nova empresa, a gente precisa dessas duas dimensões. Do cliente sendo enxergado com muita empatia e, do outro lado, a solução para aquelas dores que a gente está enxergando. Essas duas vertentes vão ajudar muito a gente a pensar numa empresa de comunicação. Então pensa em quem comprará o teu serviço. Mais especificamente, qual é o tipo de empresa que você vai atender. Qual é o porte dessa empresa que você vai atender. Qual é o ramo dessas empresas. Qual é a tua especialidade. Aqui vem uma provocação. Se você veio até aqui, neste exato momento, e olhou para trás e não conseguiu elencar pelo menos 10 elementos que você gosta de fazer, aprecia na vida e sabe, temos um problema muito sério. Mas como eu te falei, tem jeito. Você tem tempo de vida ainda e é ao longo da vida que a gente vai concebendo esse portfólio de coisas que a gente sabe e gosta. Agora, quando a gente não consegue elencar pelo menos 10, creio que isso seja um problema, porque as pessoas de comunicação elas precisam ter conhecimentos variados, conhecimentos de mundo. É legal você ler de tudo, é legal você consumir conteúdos que sejam mais variados, que vão muito além daquilo que você gosta. Porque se você consome só o que você gosta, você corre o risco de consumir uma coisa só para o resto da vida. E isso é muito pobre para um profissional de qualquer área, mas sobretudo para um profissional de comunicação. Então você precisa começar. Se você não consegue listar, fica o desafio aí para você fazer depois da aula. Se você não consegue listar pelo menos 10 coisas que você gosta, isso significa que você acha que gosta de uma coisa só. E isso está te causando uma miopia muito séria. Você vai ser provavelmente um profissional que tem severas limitações de trânsito entre temas, entre temáticas. A gente precisa ampliar as nossas temáticas, ampliar as nossas bases de conhecimento para que a gente consiga pelo menos entender, voltando aqui para a lâmina, entender que empresas nós vamos atender, qual é o ramo de empresas. O ramo da moda? É o ramo da construção civil? É o ramo calçadista?
é o ramo da alimentação. Para apontar para essas empresas, para esses ramos, eu tenho que entender daquele ramo. Então, você começar por um mapa de empatia significa, por exemplo, você uma empresa especializada em comunicação para advogados. Cara, eu conheço alguns e posso te dizer, eles têm sérios problemas para se comunicar. Isso é muito legal, é uma grande oportunidade. Legal para nós, né? Para eles não é legal, mas para a gente conseguir atender o ramo dos profissionais de direito, precisamos entender das limitações que esse ramo nos oferece, e são severas. Precisamos entender das dores que estes profissionais possuem, e não precisam ser só de comunicação, melhor que sejam, e de marketing, mas não precisam ser só, porque as dores que ele tem ao longo da sua carreira podem acarretar para nós insights muito importantes no desenvolvimento de uma solução. Tá entendendo? Então, que tipo de empresa você vai atender é uma pergunta central, mas que exige um conhecimento de mundo um pouco mais amplo do que aquela única coisa que você gosta e fez durante a sua vida inteira. Isso é bastante importante que você tome uma atitude já para mudar isso. E é importante que você, portanto, tenha uma visão mais ampla. E se você não tem essa visão ampla, decida, estude, olhe, converse com as pessoas. Para abrir uma empresa de comunicação é necessário que você compreenda quem você vai atender. E para compreender quem você vai atender, uma recomendação simples é conversar pessoalmente, conversar com as pessoas com as quais você poderia estar trabalhando, oferecendo o seu serviço, para entender quais são os gargalos, quais são os gaps que podem ser preenchidos naquele momento, naquele ramo. Então, derivado disso, você vai poder decidir qual a especialidade que você vai oferecer. Veja que normalmente as empresas de comunicação estão começando diferente, decidindo qual é o serviço que eu vou oferecer de cara. Ou seja, sou uma empresa de marketing digital, mas você não entende as dores que você resolve com isso. Você simplesmente olha para a ferramenta que você está oferecendo. Não, beleza, eu sou uma empresa que desenvolve publicações de Instagram e Facebook, e até olho para as métricas, até sei mais ou menos o que eu estou fazendo, mas assim, eu sou essencialmente uma empresa de marketing digital. Tá, mas qual é o teu cliente? Qual é a lucratividade que ele pode te trazer? Quais são os problemas que você resolve diante daquele cliente? É um pouco mais profundo. Então, qual é a especialidade que você vai oferecer? Essa resposta vem muito mais do ramo de empresas que você atende e das dores que ela sofre do que você sabe fazer especificamente. É evidente que você não vai se lançar a fazer algo, abrir uma empresa de algo que você não sabe fazer. É evidente isso. É normal que as pessoas abram negócios dentro do ramo de expertise, do seu ramo de atuação. É normal que as pessoas empreendam negócios que já têm familiaridade. Então fica evidente que a especialidade que você vai oferecer é a tua especialidade, é aquilo que você sabe fazer. Mas você não pode descuidar de saber para quem você vende e qual é o mercado que isso tem. Teve uma consultoria que eu trabalhei dentro da universidade que era de uma empresa que estava se construindo ainda para vender a recarga de cartões de ônibus. E a pergunta que eu fiz foi: quantos clientes você tem? A pessoa me respondeu: em Santa Maria 1. Minha resposta foi: você precisa ampliar o seu mercado. Ter apenas um cliente significa que você tem 90% de chance de não vender para esse cliente. Por que 90%? Porque eu conheço o cliente, você também conhece, você sabe que ao longo de muitos anos, não vou saber precisar quantos anos, esta solução de recarga digital para os teus cartões de ônibus nunca foi executada. Ela nunca foi executada por quê? Porque a empresa não quer, ou porque é inviável, seja lá qual for o motivo. Sabendo disso, a minha orientação foi: você precisa ampliar o seu mercado. Você não pode criar um produto apontando para apenas um cliente. A equipe me respondeu que gostaria de apontar para este cliente porque eles acreditavam que a coisa seria realmente comprada, ou seja, que eles conseguiriam vender para esses clientes, para este cliente.
você há de convir comigo que isso é um risco gigantesco e, na verdade, no meu entendimento, não faz o menor sentido. Você desenvolver um produto para vender para uma pessoa só e depois que você vendeu para essa pessoa só, terminou. Vamos para casa, porque não temos mais o negócio, entende? Então, onde é que eu quero chegar com isso? Você abre uma empresa com base naquilo que você sabe fazer, ou seja, a tua especialidade. Você sabe para quem você vai vender e sabe as dores que ela tem, mas você precisa saber quantas pessoas comprariam aquele produto, ou seja, qual é o tamanho do mercado. Mensuração do mercado significa você olhar para aquele número e dizer é interessante ou não é. Eu tenho apenas um player dentro deste mercado, ou seja, é um monopólio, e se eu não vender para aquele cliente, eu não vendo para mais ninguém, porque não tem outra pessoa para comprar, outra empresa para comprar, nesse exemplo que eu dei da consultoria. Portanto, não é um bom negócio, entende? Não é um bom negócio. Você precisa apontar para mercados que não sejam tão nichados assim. Ok, existe nicho, mas um mercado de nicho tem que ter minimamente um número bruto de pessoas compradoras, de possíveis compradores, pelo menos um número mínimo bruto. 1.000, 2.000, 3.000 pessoas. Menos do que isso é basicamente inviável, né? Porque a taxa de conversão não é de 100%, né? Você não vende para essas 1.000, 2.000 pessoas participantes daquele mercado. E provavelmente tem até concorrentes. O mercado de nicho pode ser entendido como um mercado pontual, que atende uma especialidade. Por exemplo, agora em Santa Maria abriu há pouco tempo uma empresa de varejo de vinhos mais diferenciados. Obviamente atende um nicho de consumidores de vinho, que não é tão pequeno assim, né? Mas a grande massa de consumidores de vinho pega mais o vinho popular, aquele vinho um pouco mais barato, né? Quando a gente sobe de categoria de vinhos, a gente começa a reduzir o número de consumidores. Esse número reduzido de consumidores normalmente está disposto a pagar um pouco mais, inclusive por uma garrafa de vinho. Portanto, este é um nicho. Faz sentido? É um nicho um pouco maior, mas é um nicho. Então, em resumo, você precisa conhecer para quem você vende, qual é a tua especialidade que você vai oferecer e o tamanho daquele mercado, ou seja, quantas pessoas comprariam aquele produto ou serviço. De posse dessas dimensões, crie um método para que você possa pelo menos saber como você se diferencia dos outros players que vão concorrer com você. Considero que o método seja uma das principais questões. Um postador profissional é uma pessoa que vai lá fazer o que qualquer pessoa pode fazer. Agora, a inteligência que está por trás, a engenharia social, o estudo de personas, a composição de métricas, a composição de ferramentas que você vai trabalhar, fazem parte do teu método e podem ser diferenciados. A campanha que você acabou de ver em vídeo é uma campanha que gerou resultados bastante diferenciados. Obviamente, a empresa que desenvolveu essa campanha tem um método de trabalho bastante especializado em live marketing, mas também bastante especializado nos conceitos, nos fundamentos da comunicação mercadológica. Quando a gente fala em Business Model Canvas, a gente tem um dos quadrantes lá, é o quadrante de concepção do negócio, a gente chama isso de proposta de valor. E dentro dessa proposta de valor, normalmente a gente coloca a nossa ideia, aquilo que a gente teve de ideia. Então, antes de falar sobre o Business Model Canvas, eu preciso falar contigo de ideias, sobretudo porque a gente está dentro de um curso de comunicação, que é um curso criativo e lá a gente tem sempre uma ideia. Só que uma ideia, ela pode ser confundida com um sonho e existe uma grande diferença entre um sonho e uma oportunidade. A oportunidade de negócio é aquilo que pode te gerar renda porque tem um mercado grande ou tem um mercado suficiente para comprar aquele produto. Tem pessoas que vão comprar aquele produto e aquele produto soluciona de fato um problema que você encontra lá no seu cliente, ou seja, naquela empatia, naquele exercício de empatia que você fez com o seu cliente. Caso contrário, vai ser só um sonho. Eu estou vivenciando hoje 2 experiências com 2 alunas que foram colegas de vocês, que são oriundas dessa disciplina, 2 trabalhos que foram feitos
ao longo desta disciplina, se transformaram em empresas incubadas. Eu estou vivenciando contato com essas empresas hoje. Uma chama-se Quero Chefe e a outra se chama Sou Parte. Elas nasceram de ideias, de sonhos, mas nós fomos desenvolvendo elas para transformá-las em oportunidade. Pelo menos fomos estudar. A Quero Chefe, por exemplo, é uma plataforma que conecta entusiastas da culinária com pessoas que gostariam de receber, de fazer um evento na sua própria casa ou na sua empresa, mas não querem se envolver com a produção desse evento. A Camila é Relações Públicas. Ela me apresentou essa ideia e ela tem uma paixão muito grande também por culinária, por cozinha, pela gastronomia. Só que ela foi em diversos eventos de gastronomia mensurar se os chefes de cozinha entrariam na plataforma, utilizariam a plataforma. Eu também fui estudar o tamanho do mercado da gastronomia. Nós dois estudamos isso e percebemos a dimensão que esse mercado tem. Também fomos estudar os índices de desemprego do Brasil. Isso em 2019, que nós beirávamos aí 8% a 10% mais ou menos. Hoje não me arrisco a dizer com precisão, mas em torno de 14%, 15%, chegando, apontando aí para cima. Maio, junho, nós vamos ter um conjunto de demissões em massa no Brasil, né? E isso é derivado, obviamente, da pandemia que nós estamos sofrendo. Os índices de desemprego vão ser astronômicos, ou seja, temos muitas pessoas precisando de uma nova colocação de trabalho, sobretudo com barreira de entrada pequena. Ora, se você sabe fazer um risoto, você pode ser um operador na plataforma Quero Chefe. Estou falando de uma empresa que está sendo desenvolvida ainda, então é um exemplo real. Vamos aqui para as lâminas e vamos tentar acomodar essas ideias que eu te trouxe. Falar de uma ideia, mas essa ideia ela precisa ser validada, e ela só vai ser validada quando ela for uma oportunidade e não apenas um sonho, tá? Isso significa que ela tem mercado, que ela é execuível, do ponto de vista financeiro e do ponto de vista técnico, tá? Então vamos aqui, ó, tem algumas perguntas para te nortear nessa reflexão toda que eu fiz. Claro, eu fiz de uma forma desorganizada, agora eu quero organizar contigo. Tu conhece o teu cliente? Essa é uma pergunta que tu tem que ter. Ou seja, qual é a empatia, qual é o exercício de empatia que você realizou? Que problema você resolve? E o serviço que tu está oferecendo realmente resolve esse problema? Comunicação de baixo custo, alto impacto e curto prazo para micro e pequenas empresas. Essa é a solução proposta pela Nuvem Júnior, a empresa júnior de comunicação dos cursos de comunicação da Universidade Federal de Santa Maria. Eu sou coordenador desse projeto. A proposta central, a proposta básica dessa empresa júnior é comunicação mercadológica com resultados de curto prazo, alto impacto e baixo custo para micro e pequenas empresas. Esse é o nosso mantra, essa é a solução que a gente pretende. Qual é o problema que a gente resolve? Micro e pequenas empresas. Micro. A gente já falou isso dezenas de vezes, né? Qual é o problema que isso resolve? Micro e pequenas empresas têm caixa muito apertado, não conseguem desenvolver a sua comunicação porque não tem dinheiro, sobretudo, porque não tem expertise, obviamente, ou porque também não tem tempo de se dedicar a isso pessoalmente, portanto precisariam contratar, mas não tem dinheiro para contratar. Ou nem sabe que seria possível contratar. Então, o nosso serviço é realmente uma solução? O serviço da Nuvem Júnior é realmente uma solução para micro e pequenas empresas? Os dados indicam que sim. Essa solução torna a vida do nosso cliente melhor, ou seja, contribui com o negócio do nosso cliente. Em outras palavras, pode gerar faturamento para o nosso cliente. Essa conta a gente já fez, a gente sabe que, né, com 26 clientes a mais no mês, a gente consegue gerar um impacto muito maior, muito grande na vida de microempresas, né? É muito significativo financeiramente o impacto que se pode gerar com poucas pessoas entrando a mais dentro da empresa. Então, a gente já entende que essa solução, ela realmente resolve um problema. Portanto, aqui eu estou validando uma ideia, 2, 3 ideias.
A palavra valores, ela precisa de um destaque e eu vou adicionar à palavra valores que está em destaque a outra palavra que essa você já conhece, claro, propósito. Os negócios precisam de um propósito, também precisam de estratégia, também precisam de sustentabilidade financeira. Se você não coloca aí um propósito e dentro desse propósito você se desenvolve como ser humano, desenvolve os teus valores como ser humano, talvez não seja legal você avançar no ramo do empreendimento. Se for um trabalho mecânico que não me traz prazer, que não faz sentido para mim, que eu não enxergo um futuro naquilo, provavelmente os meus valores não estejam lá alinhados, os meus propósitos não estejam alinhados com aquela tarefa que eu estou executando. Então isso me gera frustração. Então é bem importante que os teus valores sociais, pessoais estejam envolvidos, os teus propósitos estejam envolvidos nos teus projetos de negócio. E aqui vem uma sacada também, que tudo que eu estou falando não é só para você abrir uma nova empresa, também é para você se colocar profissionalmente como empregado. Eu quero fazer uma crítica que é em relação a algumas afirmações sobre os propósitos. Uma pessoa que afirma que o propósito sim é a bola da vez, as empresas que têm propósito são as empresas que prosperam hoje. Tá, eu até posso concordar que sim, o propósito ele é fundamental, mas ele não é mais importante do que a sustentabilidade financeira, por exemplo. Ele é paralelamente importante. Eu só posso concordar desta forma. É paralelamente importante. Então, a vida não é binária, a gente tem uma tendência a ser determinista, porque a ciência é assim, porque a gente quer ser assim, a gente quer torcer para o time A ou o time B, e a gente precisa disso, eu preciso me posicionar, né? O ser humano ele é determinista, então é normal que a gente queira colocar elementos comparativos do sentido de assim, agora a bola da vez é uma empresa tem que ter o propósito, isso é mais importante do que tudo. Então isso é incorreto, isso é uma falácia de vida. O ser humano é muito mais complexo, portanto aceite a sua complexidade. Você não precisa torcer ou para o Internacional ou para o Grêmio, você pode torcer para os dois, ou simplesmente pode nem gostar de futebol e está tudo bem. Você pode gostar de outros esportes, ou pode até não gostar de esportes, embora eu recomende que você pratique pelo menos alguma atividade física, né? Agora, existem importâncias paralelas. Existem importâncias paralelas. A dimensão financeira de uma empresa é indissociável dessa empresa. Se ela não for sustentável economicamente, nem abra, nem comece a pensar. Se você vai começar por uma ideia, comece, olhe para ela, veja lá estas 5 perguntas que estão na tua tela, mas logo depois disso, feche e abra uma planilha do Excel e vá fazer contas. Quanto eu posso lucrar com isso, quanto vai me dar de rendimento, quanto vai entrar de faturamento. Se você não tiver esses números, nem comece um negócio. Não dá para começar um negócio só pela ideia. Então, essa é uma crítica que eu tenho feito em relação à afirmação míope de que a bola da vez agora são as empresas que têm um propósito. Não é bem assim. As empresas precisam ter um propósito, isso é maravilhoso. É maravilhoso você poder gerar emprego e renda para microempreendedores individuais, como é o caso da empresa Quero Chefe, eu acabei de usar como exemplo, que está incubada. É maravilhoso você participar de uma empresa chamada Soulpart, que é uma outra empresa incubada, fruto desta disciplina que você está participando agora, incubada neste exato momento, que tem à sua frente a Mariluana Pozobon, e que propõe uma solução incrível para ONGs. A sustentabilidade financeira de ONGs que visa reduzir a rotatividade de funcionários dessas ONGs, porque normalmente não tem funcionários, né? Normalmente tem voluntários, então você reduz isso. Cara, isso é um propósito incrível. Agora, elas são sustentáveis economicamente, pô. Tu tá entendendo? Então não é a bola da vez. Não, cara. Toda a estrutura de uma empresa tem que estar lá. Firme, forte e sólida. Tem que ter estratégia, tem que ter o hard também. Se não tiver o hard, não tem o soft, velho. Tá? Se não tiver o dinheiro embaixo, não tem propósito, não tem estratégia, não tem ideia, não tem problema que resolve, não tem nada em cima. Nada para em pé. É lindo, tem que ter propósito,
Você já entendeu que eu entendo isso, que eu defendo que tem que ter propósito, mas não tem que ter só propósito. Tem que ter todo o hard por baixo também para que a coisa se sustente. Valores não pagam o boleto. A última pergunta que tu tens que se fazer, tem gente para comprar? Quanta gente tem para comprar? Para a gente entender essa dimensão do tamanho do mercado, da mensuração do mercado, a gente pode usar uma analogia. Se você morou ou mora em cidade de interior, você já deve ter se perguntado por que eu não encontro X produto, tal produto. Por exemplo, aqui na cidade de Santa Maria, eu andei procurando por lareiras ecológicas. Quer dizer, um produto bem específico, se você for parar para pensar, né? Mas até nem tanto, porque tem muita gente que poderia gostar desse produto. Mas por que eu estou falando isso? Porque é uma cidade que tem pouca gente, então talvez tenha pouca demanda para isso. E se tem pouca demanda, tem pouca oferta. Agora, se você for para uma cidade como Gramado, Caxias do Sul, em que é realmente frio, são cidades serranas, as cidades mais frias do Brasil, né? Ou Bom Jardim da Serra, mas esse Bom Jardim da Serra é uma microcidade. Lá até eu não vejo que vá ter tanta oferta. Mas Caxias do Sul tem uma grande população e um clima muito propício para você ter uma lareira em casa, sobretudo uma lareira que você possa movimentar para dentro da casa e não precisa ter chaminé. Então você tem muita oferta desse produto. Por quê? Porque você tem muita demanda, porque o mercado é grande o suficiente lá de lareiras ecológicas. Onde é que tu vai encontrar empresas que sejam especializadas em alimentação vegana? Em grandes centros comerciais, como Porto Alegre, tu tens uma grande população, portanto uma parcela dessa população, por menor que seja, dá 100 mil habitantes. 100 mil habitantes é quase metade da população da nossa cidade. Porto Alegre não dá 10% da população. Então você tem que olhar para o tamanho do mercado e de forma muito realista, fazendo contas sobre a população. O mínimo que você precisa é acessar o site do IBGE e ver a população que você tem e todos os estratos da população. Faz um exercício comigo rápido. Santa Maria tem 280 mil habitantes. Então metade é pobre, ou seja, metade tem um poder aquisitivo muito pequeno. Sobra 140 mil pessoas com um certo poder aquisitivo, de classe média para cima. Então você tem que fazer essa estratificação financeira para que você possa perceber já qual é o preço que eu vou cobrar. Eu não estou falando do serviço em comunicação aqui, eu só estou falando de estratificação financeira. Tá? Para você entender também como não é tão difícil pensar no tamanho de populações. Além disso, nós temos que 20% da população tem abaixo de 15 anos de idade. Se a gente for um pouquinho acima, até os 20 anos, a gente chega a quase 25%. Nos idosos, a gente tem uma taxa acima de 10%. Portanto, nós chegamos a uma parcela da população dependente que chega na ordem de 30%. Ou seja, apenas 70% da população é potencialmente ativa economicamente. Então, se eu quiser apontar para um público formado por mulheres adultas, economicamente ativas, em Santa Maria, eu teria um público de 35% da população da cidade. Isso soma em torno de 96 mil pessoas. E se nós considerarmos o poder aquisitivo delas, teremos um número ainda mais baixo de pessoas. Então, se eu for fazer um negócio que seja voltado só para mulheres, dessa categoria, eu posso ter problemas. Se for muito nichado. Agora, se eu for atender o segmento de mulheres dessa idade aí, dessa faixa, aí tudo bem, aí eu tenho um número já mais expressivo. Vamos trazer para a tua realidade agora o mercado de grandes empresas. Quantas grandes empresas nós temos em Santa Maria? Veja os dados que o Sebrae mapeia ano a ano e este é o dado de 2018. Nós temos em Santa Maria 13.164 microempresas, 893 pequenas empresas e da ordem de médias e grandes empresas nós temos apenas 149 empresas. Veja que aqui as médias e grandes empresas foram agrupadas. Então é um número muito pequeno de players. Provavelmente esses players, inclusive, estejam já sendo assessorados por empresas de comunicação mercadológica. E aí você monta a sua empresa de comunicação e vou apontar para empresas de grande porte na cidade de Santa Maria. Vai ser um problema. Vai ser um problema. Por que você estaria apontando para empresas de grande porte? Porque as soluções que você oferece são de grande porte, de grande ticket também. São soluções que vão te oferecer um grande ticket. Então você não quer ganhar na quantidade, você quer vender um bom projeto e ganhar bem naquele projeto.
Pô, é maravilhoso isso, é legal, mas assim, não tem mercado aqui em Santa Maria para isso. Não tem tantas empresas. E as empresas que tem já têm suas empresas de comunicação lhes atendendo. E algumas nem são daqui. O mercado é grande o suficiente para uma solução que ofereça uma solução de grande porte? Não, não é. É praticamente inexistente. Sabendo que você tem concorrentes que oferecem soluções parecidas com o que você pode oferecer, é muito restrito. Por isso é que eu também aponto sempre para o mercado das micro e pequenas empresas. Aí você tem 15 mil. Esse é um mercado grande. Dá para ganhar dinheiro com ele. Um modelo de negócios, ele precisa ter margem de lucro boa, método bom, compra recorrente, escalabilidade. E aqui, dentro da margem, aqueles 3 elementos que eu falei: volume financeiro, ticket médio e margem de lucro. Para modelar o teu negócio, apesar do propósito que você possa colocar nele, dos valores que você possa empregar, é bastante fundamental que você desenvolva para o teu modelo de negócios um modelo que tenha margem de lucro, que tenha faturamento bruto alto e que tenha ticket médio alto. Se tiver esses 3 aqui, já estamos bem. Nem sempre você vai conseguir. Um bom método de trabalho, um método estruturado e conhecido é fundamental. Franquias te trazem isso, sobretudo o método. Franquias te trazem know-how, é por isso que você paga para ter uma franquia. É para que você possa comprar o know-how que eles já desenvolveram durante muitos anos, já testaram aquele método. Uma outra dimensão é que você gere recorrência de compra, que seja um produto que as pessoas comprem novamente. Comer é algo que a gente precisa fazer todos os dias. Portanto, é um negócio que vai gerar recorrência. Como isso acontece no ramo dos negócios em comunicação? Você vende um serviço que precisa de manutenção o tempo inteiro e você cobra um FII por isso, mensal. Portanto, ele já tem recorrência. É um bom negócio. Negócios de comunicação são bons negócios por isso, porque geram recorrência de compra. Agora, você pode fazer também um modelo de negócios de comunicação que você faça projetos pontuais, projetos especiais pontuais. Vai ter recorrência, mas menor, né? Você faz lá um projeto especial de comunicação para uma empresa automobilística que precisa, uma revenda de automóveis, que precisa dar um gás nas suas vendas hoje, né? E você vai fazer lá uma ação promocional para eles. Mas não vai fazer isso todos os meses, vai fazer uma vez a cada 3 ou 4 meses, por exemplo. Né? Tem recorrência, mas é uma recorrência menor. Um negócio bom é um negócio que tem recorrência. Quanto mais recorrência você tiver, menor o custo de aquisição de cliente. Ou mais diluído fica aquele custo de aquisição de cliente. E a escalabilidade. Quanto mais você conseguir vender com o mesmo custo, melhor. Isso significa ter escala. Se o seu custo aumenta, seu custo está aqui, e a sua produtividade está aqui, a sua produção está aqui. Aí eu aumento a produção, o meu custo acompanhou. Eu aumento a produção, meu custo acompanhou. Se isso acontece, você não tem escala. Negócios baseados em serviços, sem o uso de tecnologia, não tem escala, não tem escalabilidade, tá? Ou tem baixa escalabilidade. Ou seja, você tem 360 horas para vender no seu mês. Se você conseguir muitos clientes, você vai ter que contratar outras pessoas. Entendeu? E quando você conseguir mais clientes, você vai ter que contratar outras pessoas. Então o teu custo sempre aumenta ao mesmo tempo que aumenta a tua necessidade de produção. Isso é o contrário de escala. Claro que você, com esse aumento, você ganha volume financeiro. Isso é interessante, você dilui seu custo fixo lá, né? Vai aumentando só o custo de funcionário, mas aluguel, telefone, internet, essas coisas todas aí vão se diluindo. E o volume financeiro aumenta. Então, faz sentido você fazer esse aumento também. Tá? Mas é muito melhor quando você aumenta a sua produção sem aumentar o seu custo. Aí você tem um conceito de escala. Por que comprar da China é tão barato para comprar essa caneta? Sabe quanto é que custa para produzir uma lanterna? Cara, custa 100 mil reais, mais até. Porque você tem o custo para fazer o vidro, a lente, você tem o custo para fazer todos os mecanismos de cada molde, de cada parte dessa lanterna. Para fazer um exemplar dessa lanterna vai custar 100 mil, 200 mil, sei lá, 300 mil reais, ou até mais do que isso. Agora, para você fazer 1 milhão de lanternas, isso aqui vai custar 5 reais. O custo de produção vai cair para 5 reais, porque o maquinário vai produzir sem parar, entendeu?
Então, obviamente, você vai investir em maquinário, não vai ser um trabalho mais artesanal. O custo reduz significativamente quando você aumenta a produção. O custo unitário reduz significativamente quando você aumenta a produção. Como negócios de comunicação podem ter escalabilidade? Com software ou com inteligência. Tem duas formas de você encarar, a forma tradicional e a minha forma. Forma tradicional. A comunicação mercadológica oferece soluções específicas para cada negócio, para cada cliente. Essa é uma forma pouquíssimo escalável, é personalizadíssimo. E tem empresas incríveis, das quais eu sou um fã, inclusive, que fazem isso. Por exemplo, a Simplexa, uma empresa que desenvolve marcas, é feita por 2 designers e mais uma equipe. Ela é incrível e é um trabalho personalizadíssimo, com baixíssima escalabilidade. Agora, porque eles têm um grau de especialidade muito grande, a margem de lucro deles é grande. Agora, a base do Canva, daquela ferramenta que você utiliza para fazer alguns designings simples, é uma base de vender a mesma peça para muitas pessoas, vender o mesmo layout para muitas pessoas, vender a mesma solução para muitas pessoas. Muda a roupinha, muda a casca. No meu entendimento, o serviço de comunicação pode ser escalado dessa forma: vender a mesma solução trocando a casca, trocando a peça lá na ponta. As micro e pequenas empresas possuem características muito comuns entre elas. E essas características nos trazem para problemas muito semelhantes. Então não é necessário que você faça um grande estudo para saber qual é o problema que aquela empresa está enfrentando. Sabe lá no teu briefing, aquela perguntinha, qual é o seu problema de comunicação? Nem faz essa pergunta, sem visitar pelo menos a empresa. Você vai lá, você vai ver qual é o problema. Qual é o seu problema de comunicação? É a mesma coisa você chegar no médico e o médico perguntar qual é a sua doença. O médico não te pergunta isso. Qual é a sua doença? O médico pergunta quais são os teus sintomas, ou seja, quais são os teus problemas de vida, o que você está sentindo. E aí ele te diz a doença, ou seja, ele te diz o diagnóstico. Por que na comunicação você chega lá e pergunta pro teu paciente qual é a tua doença, entendeu? Qual é o teu problema de comunicação? Não, você vai analisar os sintomas que ele tem, quais são os problemas que estão orbitando o setor de marketing dele, e vai analisar e diagnosticar. E aí dentro desse diagnóstico você consegue propor uma solução. O diagnóstico é a doença do teu paciente, do teu cliente. Ou seja, é o problema de comunicação. Isso quem tem que dizer é você, não pode perguntar. Então, mas o que eu estou te afirmando aqui é que, em geral, os problemas de comunicação e de marketing das micro e pequenas empresas são muito semelhantes. E, portanto, você consegue propor soluções que são muito semelhantes também, que têm a mesma estrutura, que têm o mesmo sistema. E aí, com base nesse sistema, já pré-pronto, o que você precisa? Você precisa pensar em discurso, arte e persona. Algumas outras coisinhas mais ali, mas assim, não é tão personalizado assim. Por baixo você tem uma estrutura muito semelhante. Quem aí trabalha ou pensa em trabalhar com planejamento de comunicação, deve, sobretudo, entender o que eu estou falando. Porque um planejamento de comunicação e marketing, ele toma tempo, pesquisa. Só que os dados que você levantou para uma empresa de micro ou pequeno porte podem ser tranquilamente transferidos para outra empresa, porque a realidade é muito semelhante. Quando você vai falar sobre microambiente, qual é o macroambiente hoje, cara? A pandemia, a maior crise mundial de saúde que a gente já viu, a maior crise econômica mundial que a gente já viu, desemprego em massa, ambiente político truculento e turbulento, trocas de ministros, flutuação de dólar gigantesca, flutuação de bolsa gigantesca, instabilidade econômica, medo das pessoas em relação à economia, em relação a gastos, inflação baixíssima, taxa Selic é a menor da série histórica. Esse é o cenário, análise macroeconômica que você viu lá na disciplina de marketing, de planejamento de comunicação e de comunicação integrada também. Você já deve ter visto isso pelo menos em 3 disciplinas. Essa análise macroeconômica que eu estou fazendo para ti, ela se repete para todas as empresas, para todos os teus clientes. Você não precisa fazer uma pesquisa depois da outra, entendeu? Repetir a pesquisa. Copia e cola. Isso dá escalabilidade para o teu negócio. Você produziu aquele dado, você copia ele quantas vezes você quiser, você tem que usar aquele dado. Isso otimiza a tua produtividade. Por isso, o conceito de escalabilidade se aplica também ao setor de comunicação mercadológica.
porque você pode utilizar sistemas, software, a padronização de visual para alguns setores ou para alguns clientes. E aí você cobra por isso. Se você quer um serviço extremamente personalizado, você vai ter que pagar por isso. Aí a tua margem de lucro tem que ser alta. Obviamente que eu estou falando de uma margem de lucro menor para este tipo de mecanismo que eu estou te falando agora. Mas esse mecanismo tem escala. E aí você ganha na quantidade. Isso é antiético? Depende da forma que você cobra, depende do contrato que você faz, depende do grau de transparência que você tem com o seu cliente. Se você deixar isso nas entrelinhas, será antiético. Se você deixar isso de forma clara e precisamente declarada em documentos, pronto, está defendido. Por que seria antiético para você e não é antiético para freepik.com, Shutterstock, EasyStock, Canvas, Promo, entre tantas outras ferramentas que fazem exatamente o que eu estou falando? Só que elas têm cara de software, elas têm cara de sistema, de plataforma. Agora você pode fazer isso como empresa também. Quando você clica em concordo com os termos do freepik.com, você está concordando que a peça que você comprou lá, que você baixou, foi utilizada por 20 mil outras empresas ao redor do mundo. Esse é o conceito de escalabilidade para o setor de serviços da comunicação. Para a próxima aula, nós vamos falar sobre o Business Model Canvas. Tem no Moodle um polígrafo do Sebrae, é o que eu vou empregar aqui com vocês. Bem legal, muito completinho, recomendo a leitura dele para que você se aproxime do ramo dos negócios, que você entenda de estratégia, sobretudo dessa ferramenta que ela é muito legal para muitas coisas que a gente vai fazer, não só para novos negócios, mas também para novos projetos de expansão, diversificação de produtos, desenvolvimento de novos mercados. Recomendo que você faça essa leitura prévia. Meus amores, foi um prazer estar com vocês. Reforço que visitem a playlist nossa no YouTube, revisitem esses vídeos que nós estamos fazendo para fortalecer o conteúdo, façam os exercícios que nós estamos propondo. E foi um prazer estar com vocês. Muito obrigado pela paciência comigo e pela oportunidade de estar dividindo as minhas experiências de vida, esse conhecimento que para mim que eu gosto tanto desse tema. Então, para mim é uma oportunidade estar trabalhando com vocês. Muito obrigado. Espero que tenha feito sentido. Até mais.